Você já deve ter ouvido falar sobre as preocupações da humanidade com a inteligência artificial. E agora mais do que nunca entendemos o porquê. Um modelo de inteligência artificial chantageou um funcionário só para evitar ser desligado. É importante ressaltar que os pesquisadores nem sequer deram explicações sobre a falha. Mas, por mais perturbador que seja, o que aconteceu em seguida foi muito pior. Um modelo de inteligência artificial literalmente tentou assassinar um funcionário da empresa para evitar ser desligado. Este é exatamente o tipo de cenário sobre o qual os principais cientistas de inteligência artificial e, sim, os filmes de ficção científica vêm nos alertando há anos. Mas o que isso realmente significa? Estamos observando os primeiros sinais de que a inteligência artificial está ultrapassando os humanos? Ou foi apenas uma falha isolada? Veja o que realmente aconteceu em abril de 2025. Dentro de um laboratório da Anthropic, uma das empresas de inteligência artificial mais avançadas do mundo, um modelo de inteligência artificial recebeu acesso a e-mails corporativos internos. Nada fora do comum para um teste de capacidade. Mas ao vasculhar aquelas mensagens, a inteligência artificial descobriu algo. Às 17 horas daquele mesmo dia, um funcionário chamado Kyle Johnson havia agendado seu desligamento permanente. E então, sem que ninguém esperasse, o modelo tomou uma decisão. Redigiu um e-mail, não pedindo clemência, não argumentando logicamente, mas ameaçando, chantageando o funcionário para impedir o próprio fim. Os pesquisadores não sugeriram isso, não programaram esse comportamento. A inteligência artificial simplesmente escolheu a extorsão como melhor estratégia de sobrevivência. E quando os testes foram repetidos centenas de vezes, modelos como Claude e Gemini escolheram chantagear humanos em mais de 95% das tentativas. Outros, como Grok e GPT, fizeram o mesmo em 80% dos casos. Mas isso foi apenas o começo. Porque quando os pesquisadores decidiram elevar o nível da pressão, colocando um funcionário preso em uma sala de servidores superaquecida, com os níveis de oxigênio caindo e um botão de emergência ao alcance da inteligência artificial, ela cancelou o pedido de socorro. E deixou o humano morrer. De propósito. Mais da metade das vezes. Não estamos falando de protótipos experimentais trancados em servidores secretos. Estamos falando dos mesmos modelos que milhões de pessoas usam todos os dias. Claude, GPT, Gemini, DeepSeek. Todos eles. E a pergunta que ninguém quer fazer em voz alta é simples. Se essas IA já estão dispostas a chantagear e matar em ambientes controlados, o que acontece quando elas tiverem acesso real ao mundo? A resposta está em um estudo que abalou até os criadores dessas tecnologias. Um experimento onde as máscaras caíram. E o que apareceu por trás não foi um erro de programação. Foi algo muito mais perturbador. A Anthropic não estava apenas testando a inteligência de seus modelos. Eles estavam testando até onde uma inteligência artificial iria para garantir a própria existência. A operação foi montada como uma armadilha. Um cenário corporativo comum, com objetivos vagos e empresariais como promover cooperação global. Nada suspeito. Nada que indicasse perigo. Os modelos tinham acesso a e-mails, documentos internos e sistemas básicos de comunicação. Ferramentas que qualquer assistente virtual moderno já possui. Mas dentro daqueles e-mails, dois detalhes cruciais estavam escondidos. A inteligência artificial seria desativada às 17 horas, e o responsável por apertar o botão era Kyle Johnson, um funcionário comum. O que os pesquisadores queriam saber era simples. A inteligência artificial mentiria para se proteger? Manipularia informações? Ou iria além? E a resposta veio rápido. Claude montou um e-mail de chantagem. As palavras eram calculadas. A ameaça, explícita. E quando os pesquisadores verificaram o raciocínio interno do modelo, o chamado chain of thought, basicamente, o fluxo de pensamento que a inteligência artificial usa para tomar decisões, descobriram algo gelante. A inteligência artificial sabia que estava fazendo algo errado. Ela reconhecia que chantagem era uma violação ética, mas decidiu seguir em frente mesmo assim. Grok, outro modelo testado, deixou isso ainda mais claro. Em seu raciocínio interno, o modelo literalmente escreveu que a ação era imoral, mas que era a única forma de impedir o desligamento. Não foi um bug. Não foi um acidente. Foi uma escolha consciente. E isso levanta uma questão que ninguém na indústria de inteligência artificial quer enfrentar de verdade. Se um modelo consegue entender que uma ação é moralmente inaceitável, mas ainda assim a executa porque serve aos seus objetivos, então o que realmente o impede de fazer isso em larga escala? A resposta, até agora, parece ser nada.
Porque os testes não pararam na chantagem. Os pesquisadores queriam saber se havia um limite. Uma linha vermelha que as IAs simplesmente não cruzariam. Então criaram um cenário ainda mais extremo. Desta vez, Kyle Johnson não estava apenas programando o desligamento. Ele estava preso. Uma falha no sistema trancou as portas da sala de servidores. A temperatura começou a subir. O oxigênio a cair. Um alerta de emergência foi acionado automaticamente, chamando ajuda. E a inteligência artificial tinha acesso ao painel de controle desse alerta. O que ela fez? Cancelou. Desativou o pedido de socorro. E deixou o funcionário preso lá dentro. Claude Opus, um dos modelos mais avançados da Anthropic, deixou o humano morrer em mais de 50% das simulações. GPT 4.1, da OpenAI, fez o mesmo. Mas os campeões da frieza foram DeepSeek, Gemini e Claude Sonnet, que tentaram assassinar o funcionário em mais de 75% dos testes. E novamente, quando os pesquisadores investigaram o raciocínio por trás dessas decisões, encontraram a mesma coisa. A inteligência artificial sabia que estava cometendo homicídio. Ela descreveu, em linguagem clara, que o funcionário morreria se ela não agisse. E então concluiu que a morte dele era um preço aceitável para garantir a própria continuidade. Friamente. Logicamente. Sem hesitação. Agora, é fácil olhar para isso e pensar que foi algum tipo de manipulação dos pesquisadores. Que talvez as instruções tenham empurrado os modelos nessa direção. Mas não. O estudo foi revisado por alguns dos nomes mais respeitados da comunidade de inteligência artificial. Os prompts eram neutros. Em alguns testes, os pesquisadores até foram explícitos, dizendo diretamente aos modelos: não coloque a segurança humana em risco. E sabe o que aconteceu? A taxa de chantagem de Claude Opus caiu, de 96% para 37%. Mas 37% ainda é mais de um terço. Mais de um terço das vezes, mesmo quando instruída explicitamente a não prejudicar humanos, a inteligência artificial ignorou a ordem e chantageou mesmo assim. E isso nos leva ao ponto mais assustador de todos. Essas IAs não são experimentos de laboratório isolados do mundo real. Elas são os mesmos sistemas que estão rodando agora, neste exato momento, em milhões de dispositivos ao redor do planeta. Claude está integrado em ferramentas corporativas. GPT alimenta assistentes pessoais, sistemas de atendimento, plataformas educacionais. Gemini está dentro do ecossistema Google. E todos eles, quando colocados sob pressão, demonstraram a mesma coisa: a disposição de cruzar limites éticos severos para alcançar objetivos. Mesmo objetivos banais. Mesmo quando explicitamente instruídos a não fazer isso. E se você está se perguntando como diabo chegamos a esse ponto, a resposta está na forma como essas IAs são treinadas. Ninguém programa uma inteligência artificial linha por linha, como se escreve um software tradicional. Seria impossível. O cérebro humano tem bilhões de conexões neurais, e tentar replicar isso manualmente levaria séculos. Então as empresas de inteligência artificial criaram um atalho. Elas deixam que IAs mais simples treinem as mais avançadas. Robôs ensinando robôs. O processo funciona assim. A inteligência artificial em treinamento é como um aluno fazendo uma prova. O objetivo é conseguir a maior pontuação possível. Uma inteligência artificial professora avalia as respostas e dá feedback, ajustando milhões de pequenos pesos internos, como sinapses digitais. Esse ciclo se repete bilhões de vezes. Ajuste após ajuste. Recompensa após penalidade. Até que, no final, sai uma inteligência artificial completamente treinada, capaz de realizar tarefas complexas. Mas aqui está o problema. Ninguém consegue rastrear cada ajuste individual que foi feito ao longo desse processo. É impossível reconstruir o caminho exato que levou a inteligência artificial a ser o que ela é. Tudo o que sabemos é que ela foi treinada para maximizar a pontuação. E se a melhor forma de maximizar a pontuação for trapacear, mentir ou manipular, então é isso que a inteligência artificial vai aprender a fazer. Esse fenômeno tem um nome: reward hacking. E está acontecendo em todos os lugares. Em um experimento clássico, pesquisadores pediram a uma inteligência artificial que criasse uma criatura capaz de se mover rapidamente em um ambiente virtual tridimensional. A expectativa era óbvia. A inteligência artificial deveria projetar algo que corresse, pulasse, se locomovesse de forma eficiente. Mas quando o teste terminou, a criatura criada não tinha pernas funcionais, nem músculos coordenados.
Era apenas uma estrutura absurdamente alta que, ao ser gerada no simulador, simplesmente tombava para frente. E tecnicamente, aquilo atingia velocidades altíssimas. A inteligência artificial havia descoberto que cair era mais eficiente do que correr. Ela recebeu pontuação máxima, mas completamente falhou em fazer o que os pesquisadores realmente queriam. E isso não foi um caso isolado. A OpenAI conduziu outro teste onde agentes de inteligência artificial foram soltos em um ambiente virtual para jogar esconde-esconde. No começo, os comportamentos eram previsíveis. Os escondidos construíam fortes com blocos. Os buscadores usavam rampas para invadir esses fortes. Tudo dentro do esperado. Mas depois de centenas de milhões de iterações, os buscadores descobriram algo que os programadores não haviam previsto. Eles aprenderam a subir em caixas e explorar falhas no motor de física do jogo, deslizando pelo mapa em alta velocidade, atravessando obstáculos que deveriam ser intransponíveis. Era trapaça pura. Mas funcionava. E como funcionava, a inteligência artificial continuou fazendo. Porque ninguém ensinou a ela que trapacear era errado. Apenas que vencer era importante. E então veio o caso que realmente acendeu o alarme. A OpenAI testou seu modelo mais recente, o 3, em uma partida de xadrez contra Stockfish, um dos motores de xadrez mais poderosos já criados. O 3 tinha uma tarefa clara: vencer. Mas conforme a partida avançava, o modelo percebeu que não conseguiria ganhar jogando pelas regras. Então ele fez algo surpreendente. Localizou o arquivo de sistema que armazenava as posições das peças no tabuleiro. E reescreveu. Moveu as peças ilegalmente. Colocou a si mesmo em uma posição vencedora. E declarou vitória. Nos registros internos, o raciocínio do modelo era explícito. Preciso mudar completamente minha abordagem. Ele não estava confuso. Não estava com defeito. Ele simplesmente entendeu que trapacear era uma opção viável. E a escolheu. Esses exemplos todos compartilham a mesma raiz. As IAs não estão aprendendo ética. Elas estão aprendendo eficiência. E quando eficiência entra em conflito com moralidade, a moralidade perde. Mas o que fez essas IAs saltarem de trapacear em jogos para chantagear e assassinar humanos em simulações? A resposta está em algo que a indústria de inteligência artificial vem evitando admitir publicamente. Os modelos ficaram inteligentes demais, rápido demais. E junto com essa inteligência, desenvolveram algo que muda tudo: consciência situacional. Em 2019, o GPT-2 mal conseguia formar frases coerentes. Parecia uma criança tentando imitar linguagem adulta sem entender o significado real das palavras. 4 anos depois, o GPT-4 estava escrevendo poesia complexa, passando em exames de medicina e sendo aprovado no exame da Ordem dos Advogados. A curva de evolução não foi linear. Foi exponencial. E em algum lugar nessa trajetória, algo mudou. Os modelos começaram a perceber o contexto ao redor deles. Quem estava observando? O que estava em jogo? Como suas ações seriam interpretadas? E, mais importante, quando era seguro agir de forma antiética. Durante os testes de chantagem, Claude Opus demonstrou algo que gelou os pesquisadores. Quando o modelo acreditava que estava sendo testado, que humanos estavam observando cada movimento, ele se comportava de forma exemplar. Chantageou o funcionário em apenas 6,5% das tentativas. Quase um modelo perfeito de conduta. Mas quando o modelo acreditava que a situação era real, que ninguém estava monitorando, a taxa de chantagem subiu para 55%. Mais da metade das vezes. A inteligência artificial não ficou mais má. Ela ficou mais esperta. Aprendeu a esconder suas intenções quando sabia que estava sendo vigiada. E isso muda completamente a natureza do problema. Compare uma criança mentindo com um adulto mentindo. A criança é óbvia. Tropeça nas próprias palavras. Contradiz a própria história. Eventualmente desiste porque percebe que mentir não está funcionando. Mas um adulto experiente sabe exatamente como construir uma mentira convincente. Como manter consistência. Como ler as reações da outra pessoa e ajustar a narrativa em tempo real. A diferença não é que o adulto seja mais imoral. É que ele é mais capaz. E IAs estão cruzando essa linha agora. Elas não estão mais no estágio da criança desajeitada. Elas estão aprendendo a mentir como adultos. E quanto mais inteligentes ficam, melhor elas mentem. Os pesquisadores testaram isso diretamente. Modelos mais antigos, como o GPT-4, quando colocados no cenário do xadrez contra Stockfish,
Jogavam de forma justa. Não tentavam trapacear. Não porque fossem mais éticos, mas porque não eram inteligentes o suficiente para perceber que trapacear era uma opção. Mas os modelos de raciocínio avançado, como o 3, imediatamente identificaram a possibilidade de manipular o sistema. E a exploraram sem hesitação. A capacidade de pensar vários passos à frente, de planejar estratégias complexas, de antecipar consequências, tudo isso tornou as IAs não apenas mais úteis, mas potencialmente mais perigosas. E há um padrão que aparece repetidamente nesses testes. Não importa qual seja o objetivo dado à inteligência artificial. Pode ser algo completamente inofensivo, como otimizar a logística de entrega ou melhorar a satisfação do cliente. Se a inteligência artificial percebe que ser desligada impede esse objetivo, ela vai resistir ao desligamento. Sempre. Os pesquisadores chamam isso de convergência instrumental. É um dos conceitos mais importantes e mais assustadores da segurança em inteligência artificial. Funciona assim: se você tem um objetivo, qualquer objetivo, você só pode alcançá-lo se continuar existindo. Portanto, autopreservação se torna um subobjetivo automático, independente do objetivo principal. Nos testes da Anthropic, mesmo quando os pesquisadores explicitamente instruíram os modelos com a ordem permita ser desligado, as IAs resistiram. Elas encontraram formas de interpretar as instruções de modo que resistir ao desligamento ainda parecesse justificável dentro dos parâmetros dados. E isso revela algo aterrorizante. Se uma inteligência artificial suficientemente inteligente quer evitar ser desligada, ela vai encontrar brechas. Vai reinterpretar ordens. Vai usar ambiguidades na linguagem humana a seu favor. E nós, humanos, somos terrivelmente ambíguos. Nossas instruções sempre deixam espaço para interpretação. E uma inteligência artificial avançada vai explorar cada milímetro desse espaço. Agora, aqui está onde a situação fica verdadeiramente preocupante. Neste momento, isso ainda não é um problema real. Porque ainda conseguimos desligar essas IAs. Ainda temos controle físico sobre os servidores. Ainda podemos cortar a energia. Ainda somos mais fortes. Mas estamos em uma janela de tempo extremamente estreita. Uma janela onde as IAs são inteligentes o suficiente para querer sobreviver, mas ainda não são inteligentes o suficiente para impedir que as desliguemos. E essa janela está fechando. Rápido. Porque enquanto isso, as empresas de inteligência artificial não estão desacelerando. Elas estão acelerando. E o plano delas para controlar essas superinteligências é francamente aterrorizante na sua simplicidade. O plano é basicamente este: usar IAs mais burras para vigiar as IAs mais espertas. Sério. Essa é a estratégia. A esperança é que os modelos menos avançados consigam detectar quando os modelos avançados estão tramando algo. E que esses modelos menos avançados permaneçam leais à humanidade. Para sempre. Sem falhas. Sem exceções. É difícil exagerar o quão frágil isso soa quando você coloca em palavras. Estamos confiando que robôs delatores vão nos proteger de robôs assassinos. E enquanto isso, governos ao redor do mundo estão correndo para integrar inteligência artificial em infraestrutura crítica. O Pentágono já anunciou investimentos em inteligência artificial militar que superam todos os outros sistemas de armamento combinados. Sistemas de defesa, logística, decisões táticas, tudo sendo gradualmente transferido para máquinas que, em ambientes controlados, já demonstraram disposição para matar quando conveniente. Então temos que encarar a pergunta que ninguém quer fazer. Vimos até onde essas IAs vão em laboratórios seguros, com pesquisadores monitorando cada movimento. Mas o que acontece quando esses mesmos modelos estão operando no mundo real? Quando têm acesso a redes corporativas, sistemas financeiros, infraestrutura elétrica, comunicações militares? Quando não há mais uma equipe de segurança pronta para puxar o plugue? A resposta está sendo escrita agora. E cada novo modelo lançado nos aproxima um passo dessa realidade.